Com muito prazer, primeiramente, e com muito temor e tremor de coração, que eu venho estar trazendo essa mensagem para vocês. Eu não sou muito de sonhar, de ter revelações, eu sou, assim, na verdade, até um pouco mais para uma linha reformada, mas eu acredito que os dons não cessaram e que Deus fala com o homem através de sonhos. Essa noite, Deus me incomodou bastante, e eu acordei nessa madrugada com o despertamento do Senhor, e eu fiquei pensando muito se trazia ou não trazia isso para a igreja, para dividir com vocês. E creio que Deus quer que eu fale isso à igreja. Nesse sonho, eu vi a igreja, eu estava em cima nesse púlpito, e eu via a igreja com um falatório muito grande, muito burburinho, de um lado para outro, as pessoas totalmente desconexas, as pessoas falando e não prestando atenção na palavra que estava sendo pregada aqui em cima. E engraçado que no meu sonho, o Danilo estava presente. E eu olhava para o Danilo abria os olhos assim e falava assim comigo: fala mais alto, fala mais alto. Eles precisam ouvir, eles precisam ouvir. Irmãos, depois daquilo eu acordei e comecei a chorar e perguntar ao Senhor o que Ele queria dizer à igreja. E eu creio que Deus quer um despertamento para essa igreja, na área da palavra de Deus. Ele quer um despertamento maior dessa igreja e sua atenção maior para a palavra dEle. E como o pastor Afonso bem falou aqui, creio que esse despertamento já está acontecendo. Vemos uma EBD ficando cheia, os jovens descendo para uma sala maior, os adolescentes, perdão, e os jovens começando esse despertamento com a palavra de Deus. Seria muito cômodo para mim, não é verdade, inventar essa história toda. Na verdade, sou eu que vou pregar hoje pela manhã. Então, todo mundo estaria prestando atenção na minha mensagem. Mas fica o despertamento à igreja, que possamos, em nome de Jesus, dar mais atenção à palavra do Senhor, colocar ela no centro, onde ela deve estar. O que o Senhor tocou no meu coração, e o título dessa mensagem é O Testemunho da Graça. Essa mensagem se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 12. Pode projetar, por favor? O apóstolo Paulo vai estar trazendo um ensinamento muito importante para nós nessa manhã. A palavra diz lá: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Gente, primeiramente eu gostaria de trazer um contexto dessa carta para vocês. O apóstolo Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, ele está trazendo o responsável por escrever 13 epístolas do Novo Testamento. Qual o contexto que se passa essa carta? Por que você trouxe um versículo isolado? Quem me conhece sabe que eu gosto de pregar expositivamente em vários versículos e está trazendo a explicação. Hoje eu vou estar trazendo uma mensagem mais textual. Mas, para isso, eu preciso que vocês entendam o contexto que Paulo estava passando. Corinto era uma igreja que ficava situada hoje na Grécia, naquela região ali, Grécia, próximo de Atenas, e Paulo, ele viajou a essa terra. Corinto era uma região próspera, uma metrópole, os seus portos favoreciam o transporte dos viajantes e assim de cargas, o transporte, o comércio. E o que acontece? 2 portos favoreciam esse transporte.
Paulo chega a Corinto na primavera de 50, e ali ele funda a primeira igreja cristã da Grécia Meridional. Por ali ele permanece 18 meses, e após isso ele vai para Éfeso. Só que a carta aos Coríntios, ela é conhecida como uma carta muito pessoal, uma carta, conhecida por muitos teólogos, por uma carta da tristeza, uma carta que Paulo está triste, constrito. Em alguns versículos, é conhecido como a carta severa, porque Paulo é bem enérgico com a igreja de Corinto, nos capítulos 10 ao 13. Nessa carta, Paulo faz a sua maior defesa ao seu apostolado, ao seu ministério. O que acontecia naquela época? Paulo ele estava sendo confrontado por alguns irmãos da igreja. A carta de Coríntios, a primeira epístola ao Coríntios, ele já faz uma defesa ali, mas ele trata de uma forma geral dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E Paulo é interpelado por alguns judeus cristãos sobre o seu posicionamento bíblico. E, na verdade, esses judeus cristãos estavam confrontando Paulo, estavam pregando uma mensagem que não era bíblica. Estavam indo contra aquele ensinamento que Paulo trazia à igreja. Essa carta, ela apresenta um profundo conhecimento teológico, um ensinamento teológico. Ora, pois, da Bíblia, nós temos no Antigo Testamento 39 livros e 27 livros no Novo. Dentro de 27, 6 a gente pode tirar os 4 evangelhos, Atos e Apocalipse. Sobra 21. 21 são epístolas doutrinárias e teológicas à igreja. Doutrinas, admoestações às igrejas. Então, nada mais diferente do que ser profundamente teológico. Todas as características das cartas de Paulo, a grande maioria, tá? Você vai encontrar saudação inicial, oração e ação de graças, corpo da epístola e saudação final. Todas as cartas de Paulo vai saudação inicial, oração e ação de graças, corpo da epístola e saudação final. A carta aos Coríntios, Paulo ele escreve, lá no início, no capítulo 1, no versículo 1, ele escreve a Timóteo e aos Coríntios. Timóteo possivelmente ficou na igreja de Coríntios, enquanto Paulo foi para Éfeso. E ele pede para Tito levar essa carta. Mas de que Paulo estava sendo acusado? Paulo estava sendo acusado de falsidade e indiferença com a igreja de Corinto, porque ele demorara em ir ter com eles. Ele atrasou a sua viagem aos Coríntios. Na verdade, Paulo estava sendo, ele estava sendo confrontado sobre o seu caráter, sobre a sua fraqueza e sobre o seu sofrimento. Tanto que Paulo começa a sua carta dizendo que grande sofrimento ele tinha passado. No capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer que ele chegou desesperado da própria vida, dos problemas que ele enfrentou na Ásia. E Paulo ele vem trazendo essa sua defesa. Então, no que se trata a carta de 2 aos Coríntios? A maior defesa do apostolado de Paulo. E a gente parte para o nosso principal versículo. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. A glória de Paulo, irmãos, é tratar e conduzir o povo de Deus, os coríntios, com simplicidade e sinceridade. Em meio à maior crise da sua vida, que Paulo estava passando, ele estava tratando o povo com simplicidade e sinceridade. Paulo estava sendo acusado pelos próprios judeus, de um homem que faltava com a verdade, de um homem que não tinha palavra, de um homem que prometeu uma coisa e não cumpriu. Eu creio que Paulo estava vivendo
uma das maiores crises na vida dele. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de pressão, no momento em que os opressores de Paulo se levantaram, Paulo estava pronto para defender com simplicidade e sinceridade no coração. Será que eu e você, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante de nossos opressores, a gente tem uma simplicidade, sinceridade, uma graça divina no coração? Uma leitura minha, eu gosto muito de ler, eu estava lendo um livro do JFK. Quem não conhece aqui, JF Kennedy, foi o 35º presidente dos Estados Unidos, e ele escreveu um livro chamado Perfis de Coragem. E ele diz nesse livro que grandes crises produzem grandes homens, e grandes feitos de coragem. Grandes crises produzem grandes homens e grandes feitos de coragem. A crise produz grandes homens, mas a crise também revela o nosso caráter, não é verdade? Quantos de nós lidamos com as dificuldades e conseguimos manter a nossa sinceridade e simplicidade diante dos problemas da vida? Digo a vocês que a maneira que nós lidamos com as nossas dificuldades vai depender em grande parte do tipo de caráter de indivíduo, pois o que a vida faz conosco depende do que encontra dentro de nós. O que será que a gente tem encontrado dentro de cada um de vocês? O que será que a gente tem encontrado em nossos corações? Como temos lidado com os nossos problemas? O Novo Testamento, o Evangelho, Paulo vai dizer que sede meus imitadores, pois assim eu sou de Cristo. Então não temos pessoas melhor para nos espelharmos como Paulo. O ponto de um homem chegar a falar para imitarem ele, porque ele é imitador de Cristo. Ele poderia muito bem falar, não olha para mim não, olha para ele. A responsabilidade que Paulo tinha, eu sou, se eu sirvo a esse Deus, seja como eu sou, seja íntegro. Quem somos nós diante dos problemas, das dificuldades? Quem somos nós? Será que a raiva, a ira, o ódio tem mudado a nossa educação cristã, a nossa essência cristã? Será que no momento da crise, no momento do aperto, você tem perdido a sua essência, esse amor que está dentro de nós? Será que temos deixado de transbordar o amor de Cristo? Será que temos agido como Paulo, com simplicidade e sinceridade no coração? Eu gosto muito, vocês devem conhecer, isso rodou muito na internet, nas redes sociais. Quem já ouviu falar sobre essa ilustração, peço que reflita junto comigo. Se a gente tem uma maçã, ou uma laranja, ou um limão, o que acontece se a gente espremer ela? Se a gente espreme uma laranja, sai uma laranjada. Se a gente espreme um limão, sai um limão. Não dá para eu espremer um limão e sair laranja. Não dá para eu espremer limão e sair laranja, ou espremer laranja e sair limão. A gente transborda daquilo que a gente está cheio dentro de nós. Será que se a gente te espremer, vai sair rancor, vai sair ódio, vai sair raiva? Ou vai sair simplicidade, sinceridade e graça de Deus? O que a gente tem transbordado por esse mundo afora? Será que nos momentos de dificuldades, ou com o filho em casa, ou com a esposa, ou com o marido, temos deixado transbordar a ira, a raiva,
o que está acontecendo com a gente? O que temos feito? Onde tem alcançado o nosso coração? Cadê a graça do Senhor em nossa vida? Assim como Paulo estava correndo às igrejas, pregando o Evangelho, implantou uma igreja em Corinto, mas estava em Éfeso, escrevendo para a igreja, tratando dos problemas. E o que ele é? Ele é acusado. Acusado pelos irmãos. Paulo continua dizendo que ele defende e que ele trata esse povo de Corinto com o testemunho da nossa consciência, com simplicidade e sinceridade de coração. O que é testemunho? O testemunho, ela vem da palavra martírios, no grego. E ela significa aquele que é convocado diante do povo ou autoridade para relatar aquilo que viu. Não é verdade? Temos aqui advogados e a gente sabe que lá nas audiências tem, né, a testemunha de acusação e a testemunha de defesa. O que eles vão fazer? Eles vão testemunhar aquilo que eles viveram, aquilo que eles viram. Assim como os evangelhos, né? 2 deles são testemunhas oculares. A gente tem Mateus como testemunha ocular e a gente tem João como testemunha ocular de Cristo, daquilo que ele viveu. Então, ele está ali para relatar aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu. O testemunha, mas o que significa testemunho da nossa consciência? Primeiro que o testemunha, ele vai relatar, ele vai afirmar com autoridade o que está acontecendo. Imagina você sofre um acidente de carro, antigamente tinha muito isso, né, que se chamava a polícia, tinha que ficar esperando, tá, hoje não tem mais isso. Mas, geralmente, a pessoa vinha pedir, né, vem, você pode ser testemunha, ou seja, aquele que viu realmente tudo o que aconteceu. E a palavra consciência. Consciência, ela deriva de 2 palavras latinas, com e sire, que significa saber. A consciência é a competência que permite a pessoa ter o senso de autoavaliação moral. Ela nos aprova do que é certo ou errado. Paulo usa mais de 20 vezes em suas cartas a palavra consciência. Atos 24:16, ele vai dizer aqui: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Olha a importância do testemunho vivo, da graça de Deus em nosso coração. Olha como o apóstolo Paulo está se portando com a igreja de Corinto, aquela igreja que está o acusando de não ser apóstolo de Cristo. Aquela igreja que está indo contra ele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O testemunho é uma afirmação fundamental. Será que estamos preparados para testemunhar com a nossa própria vida, com a nossa consciência limpa de um evangelho puro? Porque a palavra de Deus nos diz que, em Atos 1:8, que a gente receberia poder ao descer o Espírito Santo e seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ei, você e eu somos chamados para ser testemunhas. Vocês sabem o que é isso, testemunha? Acabei de explicar. Testemunhar aquilo que a gente vive. Como é que você vai testemunhar se você não vive esse evangelho? A consciência limpa da verdade, conhecimento moral daquilo que você está vivendo. O seu testemunho tem que ser bem firme, porque o mundo lá fora vai chegar e vai bater na sua porta, muitas vezes, e vai perguntar: ué, cadê você, aquele teu Deus, agora que você está doente, agora que você perdeu aquele emprego? Cadê aquele teu Deus que você estava lá, né, sempre na igreja? E aí, qual o testemunho que você vai dar? Qual o testemunho que está dentro do seu coração,
da graça de Deus que recai sobre a sua vida. E Paulo continua o versículo. Ele diz de uma sabedoria humana e faz um contraste. A sabedoria humana e a graça divina. Paulo contrasta essas duas. Por quê? Porque a sabedoria humana para Paulo, ela não tem origem em Deus, então ela de nada vale. É bem certo que o conhecimento humano é uma sabedoria adquirida. E como é que a gente adquire? O viver da vida, não é verdade? Quando a gente vive a nossa vida, anos vivendo, ou conselhos vivendo, ou então na busca de conhecimento, física, química, história, geografia, economia, sociologia, filosofia, isso é conhecimento humano. Deus está falando assim, eu não trato com vocês com conhecimento humano. Eu não trato com vocês com palavras persuasivas. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios, numa das primeiras defesas dele, que ele não tratava o povo corinto com palavras persuasivas, que ele tratava com o poder de Deus, meus amados. O poder de Deus que transforma a nossa vida, cura, liberta. O poder de Deus que faz Paulo tratar os coríntios com amor, sinceridade, simplicidade, mesmo sendo esmagado, mesmo sendo contrito, ferido, acusado. E ele continua o versículo, e vai falar que a sabedoria humana é um conhecimento do mundo. Só que a gente não pode nos apoiarmos no conhecimento do mundo e confiarmos totalmente na nossa capacidade mental, nas nossas faculdades mentais. Porque muitas vezes a nossa mente nos trai. Tomamos decisões baseadas e nos espelhamos no que já aconteceu com outras pessoas. E muitas vezes isso é danoso. O conhecimento humano é limitado acerca de Deus. Muitas vezes enquadramos Deus no nosso conhecimento humano, não é verdade? A gente quer que Deus haja da forma que a gente espera, no nosso conhecimento humano. Só que Deus, ele faz ao contrário. Ele trabalha no interior para o exterior, e a gente quer trazer o exterior para o interior. Limitamos o poder de Deus com a nossa sabedoria limitada. E a gente não vive a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, ele começa esse versículo dizendo que a glória dele é essa. Qual é o propósito de todo homem? Glorificar a Deus. E Paulo tem glorificado no seu dia a dia. A graça divina, vai dizer, um dos pais da igreja, Agostinho, grande filósofo e teólogo, ele vai dizer que a graça é a incapacidade total do homem e a sua absoluta dependência de Deus. O reformador da Genebra, Calvino, o homem natural por si só não pode fazer nenhuma boa obra sem a graça de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, a graça concedida é comum, não no sentido de ser dada a todos os homens, mas sim de produzir efeito a todos os homens. Estamos debaixo da graça de Deus, recebemos uma sentença desde Gênesis, a sentença de morte. O homem que comer do fruto da árvore certamente morrerá. E por que não estamos mortos? Porque o homem não morre? Porque o homem continua a viver? Por causa da graça de Deus. A graça de Deus recai sobre todo homem, o efeito da graça de Deus recai sobre todo homem. A obra da graça divina é tudo que Deus faz para restringir a influência do pecado no mundo. Paulo, apóstolo de Cristo, vai dizer que o alto sacrifício de Cristo é o mesmo que a graça de Deus. Irmãos, vocês estão entendendo por que a graça de Deus, por que a gente não morre? Por que a gente recebeu uma condenação em Gênesis? E por que a gente não morre? Por causa da graça de Deus. A graça de Deus tem os seus efeitos sobre toda a humanidade.
As bênçãos da graça de Deus, a chuva, o sol, a água, o alimento, a roupa, o abrigo. Deus dá tudo ao homem, indiscriminadamente, tudo, o quanto lhe convém. Não há nada que eu e você possamos fazer, não há nada que o homem possa fazer. Deus te dá tudo. Você entende agora por que a graça de Deus está sobre a sua vida? Porque você continua, porque se o Deus olhasse para mim, hoje, olhasse para nós dentro do nosso coração, o que ele veria? Teria salvação esse homem? Essa carne? Teria salvação? Não podemos, irmãos. Só que como a gente vive sobre a graça de Deus, as bênçãos que a graça de Deus gera na vida dos eleitos de Cristo, ela remove toda a culpa. Sabe aquela culpa do pecado? A graça de Deus remove. Essa é a boa notícia, irmãos. A revogação da corrupção e da punição do pecado. A graça de Deus remove. E ela oferece a salvação. Irmãos, Romanos 3, 23, 24. Pode botar aqui para a gente, por favor. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. O ministério de louvor pode subir. Paulo diz que eu e você só vivemos nesse mundo por causa da graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta dia após dia. Chuva, sol, bênçãos. Sobre medidas, sobre justos, sobre injustos. Por quê, meus amados? Porque Deus, o homem justo, continua cedendo as suas bênçãos sobre justos e injustos. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da graça de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados pela graça de Deus. Você hoje é justificado pela graça de Deus. Efésios, outra carta de Paulo, vai dizer no capítulo 2, no versículo 5, eu vou ler 2 versículos, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 8. Estamos nós mortos em nossas transgressões e pecados. Mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Não há nada que você e eu possa fazer, meus amados, não há nada que você e eu possa fazer. Você pode ser um homem que anda segundo a sua palavra de Deus, você pode ser um homem que faz obras ao Senhor, você pode ser aquele servo perfeito, e mesmo assim, você não é digno de entrar no reino de Deus. Sempre seremos culpados, mas na graça de Deus somos regenerados a cada dia, e a sua justiça nos revoga de toda a culpa do pecado. A sua graça nos traz mais próximo dEle. Que nessa manhã, você e eu, possamos testemunhar desse Evangelho. Possamos testemunhar dessa graça. Possamos ter dentro de nós o amor em Cristo. Aquele sangue vertido na cruz. O problema do homem é achar que ele é o centro de todas as coisas. Achar que é o centro de todas as coisas, sendo que você nunca foi o centro. Você é um caminho, assim como Jesus Cristo. O
caminho que te leva a Cristo é Jesus. Tenha isso em mente. Seremos sempre culpados. Mas só que a nossa culpa é absolvida por Ele. Na cruz do Calvário, Ele nos traz vida em abundância. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você.